Uma grande preocupação é debatida nos bastidores do estádio Beira-Rio. Uma preocupação que envolve o Departamento de Futebol Colorado e também o técnico do Internacional, Eduardo Cudê. Nesse atual momento da temporada, sim, isso circula nos bastidores e nos corredores do estádio Beira-Rio. Depois da vinheta, eu te falo mais sobre essa preocupação e os detalhes, porque envolve departamento médico e também uma sequência pesada em 3 competições diferentes. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre essa preocupação que está circulando nos bastidores do estádio Beira-Rio. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui, já dá essa força. Chegamos nos 60 mil inscritos aqui no canal, então muito obrigado a todos que acompanham os vídeos, que compartilham o link dos vídeos, sintam-se à vontade para fazer isso, compartilha o link do canal, recomenda o canal pro teu amigo, pra tua amiga, para outros torcedores colorados, e muito obrigado por essa marca de 60 mil inscritos por aqui, tá certo? E claro, esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Entra lá, KTO.com, usa o código DIAS se for o teu primeiro depósito, porque tu vai ganhar uma free bet de 20%. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje, aproveita lá que tem muitos jogos para tu ganhar uma grana e principalmente se divertir em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero aqui falar sobre essa preocupação que sim, é uma conversa, é um assunto que circula nos bastidores do Beira-Rio, principalmente entre o Departamento de Futebol do Inter e também o técnico Eduardo Cudê. E claro, isso é conversado também por eles com os jogadores, entre os jogadores, e é um fator importante nesse atual momento da temporada. A gente está aí no final do mês de abril, estamos indo para o mês de maio, e o Internacional está disputando 3 competições até o momento. Chegou a disputar uma 4ª. Simultaneamente, ela não envolveu outra competição a não ser a Copa do Brasil, que foi o Gauchão. O Inter, quando estava jogando o Gauchão, só tinha o Gauchão. Em determinado momento teve a primeira e a segunda fase da Copa do Brasil junto com o Campeonato Gaúcho, mas depois vem a eliminação na semifinal contra o Juventude, e aí começa a jornada do Inter na Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro. Então, nesse momento, simultaneamente, o Inter tem 3 competições em disputa. Só que a grande preocupação está porque o Inter tem hoje 5 jogadores cedidos ao departamento médico. Arangues, Johan, Alan Patrick, Wanderson e Ener Valencia. Tinha ainda o Fernando e o Alário, que estão em fase final de recuperação, inclusive devem voltar a ser relacionados para o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense no estádio Beira-Rio às 8 horas da noite. Então, nesse momento, são 5 jogadores cedidos ao departamento médico. Em um momento que o Inter está disputando as 3 competições, a Vera brigando pelas 3 competições. O Campeonato Brasileiro a gente sabe que é o grande objetivo do Inter. A Copa Sul-Americana o Inter conquistou contra o Delfim em Manta, no Equador, a primeira vitória na última quinta-feira. E tem ainda a disputa da Copa do Brasil, que o Inter começa a sua jornada, aliás, já começou, já disputou a primeira e a segunda fase, mas começa a terceira fase no próximo meio de semana. Pelo menos é uma logística facilitada, porque é contra o Juventude, um time aqui do Rio Grande do Sul. Mas, se vocês se atentarem às datas que o Inter está entrando em campo, vocês vão ver do que eu estou falando, e dessa preocupação que sim é falada em relação a calendário. A gente sabe, o futebol brasileiro dá muito pouco descanso para os jogadores. São 3 competições em simultâneo. Lá na Europa a gente tem 2. Quando tem 3, o jogo é a cada 15, 20 dias. E isso não acontece aqui. É jogo quarta, domingo, terça, sábado, terça. E é assim que vive os clubes brasileiros. E isso é uma preocupação que sim existe nos bastidores do Inter. Eu quero mostrar aqui para vocês a quantidade de jogos que o Inter vai ter em 2 meses. Começando agora por esse mês de abril, tá? O Inter começou abril encarando o Belgrano pela Sul-Americana no dia 2 de abril, logo depois da eliminação para o Juventude na semifinal do Gauchão. E aí o Inter até teve ali uma semana para se preparar para o jogo contra o Tomayapo pela segunda rodada no Beira-Rio, dia 10 de abril, pela Sul-Americana. Logo depois, 3 dias depois, no final de semana, teve a estreia no Brasileirão, no dia 13 contra o Bahia.
4 dias depois o Inter pegou o Palmeiras, construiu uma grande vitória lá em São Paulo em uma quarta-feira à noite. Depois no domingo já teve o Atlético Paranaense no gramado sintético. E agora teve o Delfim, que a gente tá falando de 2 dias só de viagem, mais o dia do jogo. O Inter viajou na quarta, jogou na quinta e viajou ali a madrugada e todo o início, até o início da tarde de sexta, para treinar ontem no CT Parque Gigante. Agora o Inter, 2 dias depois, no domingo, já tem o Atlético Goianiense no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. No próximo meio de semana, dia 1º de maio, 4 dias depois, já tem o Juventude pela Copa do Brasil, jogo de ida da terceira fase. 3 dias depois o Inter já viaja para Belo Horizonte. Dia 4 tem o Cruzeiro, sábado à noite, joga quarta e sábado. E aí depois já tem o Tomayapo na Bolívia. Também é uma questão difícil de descanso. Talvez o Inter nem volte para Porto Alegre. E aí, talvez seja a maior folga que o Inter vai ter. 6 dias do jogo do Tomayapo para o jogo contra o Juventude, tá? E esse jogo aí não é da Copa do Brasil e sim do Campeonato Brasileiro. Aí 3 dias depois tem o Delfim no Beira-Rio. Dia 19 tem o Cuiabá lá no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso, na Arena Pantanal. Depois já tem 3 dias depois o Juventude, jogo de volta lá em Caxias do Sul da terceira fase da Copa do Brasil. 3 dias depois o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. 3 dias depois o Belgrano pela Sul-Americana. E depois, 3 dias depois, tem o Vitória. Aí vai ser um jogo já no primeiro dia de junho lá em Salvador, no Barradão. É uma sequência grande de jogos do Inter, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jogos em 2 meses. É uma maratona muito grande que o Internacional vai enfrentar. E sim, há uma preocupação com o desgaste da equipe. A equipe tá sentindo já essa sequência desde esse início de mês de abril, tá chegando no final de abril, hoje dia 27, com um desgaste grande, com 5 jogadores no DM, poderiam ser 7, outros 2 estão voltando, que são o Alário e o volante Fernando, mas é algo que preocupa o Internacional nesse primeiro semestre, o número grande, excessivo de competições, tanto que o Kudê deixou claro recentemente. Ainda não é o momento, mas ali na frente a gente vai ter que priorizar uma delas, porque não dá para jogar com força máxima 3 competições, jogando uma partida em média a cada 3 dias. Um jogo a cada 3 dias. Joga quarta, aí quinta, sexta, sábado, joga domingo, no quarto dia. Então assim, isso é uma preocupação, isso é comentado, o Inter tá com um desgaste grande nesse momento do seu grupo, por isso o Kudê tá tentando rodar o elenco, sem colocar um time inteiramente reserva, mas se ele não coloca inteiramente titular, ele bota um time misto. E ele deixou claro, ali na frente vai ter que escolher uma competição, tá certo? Não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto pra falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.